Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio, da Liturgia da Palavra do dia 10 de novembro de 2019, 32º domingo do tempo comum. A cor litúrgica de hoje vai ser a verde. Antes de iniciarmos aqui então a leitura da palavra deste domingo, eu vou partilhar com vocês algumas informações. Inicialmente, está acontecendo no território da comunidade Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, o acampamento das novas comunidades. Está sendo algo assim muito bom, tá? Vale muito a pena. Se você perdeu, de repente você está me ouvindo já à noite, de domingo, ou na segunda-feira, enfim, depois passe lá no Canção Nova Play e busque na playlist dos acampamentos deste fim de semana, o acampamento das novas comunidades. Segundo informe que eu gostaria de deixar é que no dia 16 de novembro vai acontecer a terceira vigília da Associação Evangelizar é Preciso, lá no auditório do Senhor das Santas Chagas, dentro do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Curitiba, mas que será transmitido pela TV Evangelizar. A vigília acontece lá por volta das 23h30, 23h45 do sábado, vai rodar a madrugada e, se não me engano, termina lá pelas 5 da manhã. Haverá a presença do padre João Marcos, da comunidade Canção Nova, cuja, no caso, ele está agora na missão em Curitiba, mas você deve conhecê-lo dentro do sistema Canção Nova de alguns anos atrás. Ele estava em Cachoeira Paulista, no programa Sorrindo para a Vida, participando do Sorrindo para a Vida, do programa Amor Vencerá e do programa Terço da Misericórdia. Então vai ser imperdível, tá? Não perca essa vigília. Se você está em Curitiba ou região metropolitana, sinta-se convidado a participar ao vivo lá no auditório e dentro do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, ou então, se você não puder vir, também participe pela web TV da TV Evangelizar, ao vivo, ou na rede aberta de TV ou rádio, web rádio e rádio mesmo. E outra coisa que eu não poderia deixar de falar, e falo novamente, porque eu acredito que de repente alguém não ouviu meus áudios anteriores, eu tenho batido um pouco na tecla de que estamos chegando já no período de Natal, então é preciso filtrar um pouquinho, como bom católico, cristão católico, as seduções do mundo natalino, mundano, né? Então você vai ver aí muita bolinha colorida, pisca-pisca, Papai Noel, sentar no colo do Papai Noel, etc, etc, etc. Mas lembre-se de quem que pertence o Natal. Não é o aniversário de Jesus, tá? Não é também para ficar fazendo a cabeça em rede social das pessoas, faz isso, faz aquele outro. Se for o caso, faz uma análise de consciência, procura a confissão nesse período, porque ele tem um valor similar ao período quaresmal e pascal, só que é um tempo curto, Tanto é que as cores litúrgicas são as mesmas, A cor roxa. Já faça uma análise de consciência, procure evitar esse consumismo exagerado. É para comprar presente, é para fazer a ceia, faça, se é a tradição da família, se for uma forma de reunir também. Se não, vá para algum lugar em que você se sinta muito bem, certo? Mas não fique promovendo a discórdia. Até porque, vamos falar a verdade, essa última semana aqui teve bastante assunto para render a cabeça. Uns ficaram felizes, outros não ficaram felizes, e eu não vou entrar no mérito da coisa, porque, vamos falar a verdade, a impressão que dá é que tem gente que está querendo botar fogo num parquinho, principalmente em assuntos relacionados ao Brasil. E é preciso estar bem em paz no coração e na cabeça para evitar de ser até instrumento inútil do capeta. Me desculpa. Infelizmente novamente está acontecendo, de pessoas aí que eu sigo e tudo, são sérias, não estou dizendo que elas não são sérias, mas estão entrando num dualismo um pouco perigoso, tendendo um para um lado, tendendo outro para o outro, então a coisa não está legal. Só que as pessoas esquecem que o que está em jogo. Quem que sofre mais? É o povo brasileiro. É o povo brasileiro, que depois tem que estar lá limpando praia no braço, às vezes pegando infecção, alergia,
entre outras situações. Os bombeiros lá em Brumadinho, que não termina essa dor, né, de procurar os corpos, as famílias em Brumadinho. Tantas situações aí que às vezes a gente está se perdendo e não está vendo o que o governo, o que está acontecendo na sociedade civil, que realmente importa. Então, deixa de lado o Zap Zap, deixa de lado um pouco o Twitter, redes sociais, esfria a cabeça, reza mais, pede para o Espírito Santo discernimento, porque senão a gente vai acabar se perdendo por coisas dos outros, tá? Dei o meu pitaco. Bem, vamos para a liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste 32º domingo do tempo comum está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos de 1 a 2 e de 9 a 14. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: Que pretendes? E que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O segundo, prestes a dar o último suspiro, disse: Tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. E depois deste começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos. E disse, cheio de confiança: Do céu recebi esses membros e por causa de suas leis os desprezo, porque do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e os que acompanhavam ficavam impressionados com a coragem desses adolescentes, que consideravam os sofrimentos como se nada fossem. Morto também este, submeteram o quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando. Estando quase a expirar, ele disse: Prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó Rei, não haverá ressurreição para a vida. Palavra do Senhor. No responsório de hoje, o Salmo é o 16, com o refrão: Ao despertar-me, saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ao despertar-me, saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar-me, saciará a vossa presença e verei a vossa face. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar-me, saciará a vossa presença e verei a vossa face. Protegei-me qual dos olhos da pupila e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificada a vossa face, e ao despertar-me, saciará a vossa presença. Ao despertar-me, saciará a vossa presença e verei a vossa face. Ao despertar-me, saciará a vossa presença e verei a vossa face. Segunda leitura. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16, e depois vai para o capítulo 3, versículo 5. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada como foi entre vós. Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé. Mas o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do mal. O Senhor nos dá a certeza de que vós estáis seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. Que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, a Ele a glória e o domínio para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho. Lucas 20, versículo 27 a 38. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão.
Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. E na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela? Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Palavra da salvação. Vamos recordar, então aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar qual foi a leitura do Evangelho domingo passado. Lembrando, domingo passado foi dia de Todos os Santos, na sequência de finados. O Evangelho daquele domingo foi Mateus 5, versículos de 1 a 12, que falava das bem-aventuranças. Existe talvez uma relação? Provavelmente, né? Porque nesse evangelho de hoje, Jesus fala aos saduceus que o Deus Pai, a qual nós adoramos, pedimos clemência, misericórdia, oramos, é o Deus dos vivos. Porque é um Deus vivo, é o Deus da vida, e na consequência, então, nós ressuscitaremos se tivermos esse, digamos, não digo mérito, mas se for da vontade do Pai, né? Senão eu vou cair numa heresia aqui. Então, se for da vontade de Deus Pai, de Jesus, nós vamos ressuscitar. Devemos acreditar na ressurreição e devemos ficar firmes nessa vida como uma forma de esperança e suportar a nossa cruz diária, o nosso sofrimento, né? Nosso padecimento, vamos colocar assim, nosso padecimento, que pode ser uma doença, tribulações no trabalho, colegas complicados no trabalho, na escola, em algum lugar, vizinhança, no condomínio, né? Às vezes também, imagina, às vezes os vizinhos também podem não gostar da gente e vice-versa. Família, né? E além disso, a primeira leitura, que é o segundo livro de Macabeus, é muito interessante porque fala dos mártires, né? São mártires aqui. E quantos santos que foram mártires suportaram em nome de Jesus, pediram auxílio de Nossa Senhora e foram até o fim. Muitos foram. Né? O santo, né? Tem vários santos mártires, até casos assim estranhos, né? Teve um santo que estava sendo assado lá e aí ainda tirou uma piadinha, falou assim, viu, você me vira aqui que esse lado já tá bom, agora precisa virar pro outro. Aí eu ficava me perguntando, mas que força é essa que dá coragem e faz até uma certa piadinha dessa situação que está acontecendo? Ou então, coisa que eu já me perguntei e de vez em quando me pergunto, como que determinados santos passaram por um martírio de terem a sua pele tirada, serem decapitados, fuzilados e permanecendo firmes na fé. Porque se fosse num momento de medo humano, se a gente não estiver no mínimo na presença do Senhor, com o Espírito Santo ali com a gente também, não tem como suportar tudo aquilo. Sabe? Mas uma coisa que eu estou fazendo uma experiência, uma vivência, e graças a Deus, a misericórdia de Deus é grande também nessa parte, eu percebo que se não fosse o Espírito Santo habitando em nós, que somos templos do Espírito Santo, e nas leituras que passamos por São Paulo, vários momentos deste ano fala, nós somos templo do Espírito Santo, então devemos manter a castidade, devemos tentar viver a santidade todo dia. Se não tivermos a força vívica de vida mesmo, né, dentro do Espírito Santo, olhando fixamente em Jesus crucificado, a gente não consegue nem batalhar as vivências e dores do dia a dia. Não posso falar muito, mas infelizmente eu
percebo algumas pessoas que caminham na igreja, mas que infelizmente se perderem em alguma coisa estão um pouco abaladas, se não é na parte psicológica, no emocional, e aí vem aquela coisa, mas por que essa pessoa está se alimentando disso, dessa coisa ruim? Por que trouxe isso? Sendo que já fez uma vivência no Espírito Santo lá atrás e agora meio que se perdeu. O que está acontecendo? Então, a maior luta, o maior combate espiritual, muitas vezes não é diretamente com o demônio. Lógico que pode acontecer em alguns momentos, né? Mas é principalmente pelas nossas fraquezas humanas, e a gente por isso que precisa fazer uma análise mesmo do que eu estou fazendo, o que eu sou realmente, e se colocar como uma pessoa ruim, né? Eu me coloco como uma pessoa ruim, de coração duro. E agora eu mudei um pouco, né? Compartilho, não estou me vangloriando, estou só partilhando mesmo, fazendo você refletir diante da sua vida também. Agora eu mudei um pouco o foco. Eu parei para pensar assim, o que eu tenho de Deus dentro de mim, que é uma virtude, que pode até ser da parte humana, algo que você aprendeu com seus pais, seus avós, ou até com algum professor, com algum amigo, com o familiar de algum amigo, que às vezes você achou bacana e trouxe para a sua vida. Uma prática, um jeito de pensar, mas que isso agrega coisas boas, que promovem o bem comum, o seu bem mesmo, mas que reverbera como um bem comum. Né? E que você pode colocar já como algo que é de Deus. Ah, isso é uma coisa boa. Será que é algo do reino dos céus? Agora virou um novo foco para mim, essa pergunta. O que de dentro de mim que eu carrego, que vem de valores familiares, né, valores sociais mesmo, mas que pode ser transformado como algo que seja bom aos olhos de Deus e que seja algo do reino dos céus, porque nem tudo também é ruim, né, dentro da gente, mas de qualquer forma tem que lembrar que às vezes a gente pode estar prejudicando alguém fazendo bem, por incrível que pareça. É um olhar constante a respeito. Às vezes a gente está tentando fazer o bem para a pessoa, mas na verdade a gente está até fazendo o mal para ela. Está tirando ela do caminho. Às vezes a gente... Olha, nem sempre quando uma pessoa gosta de você, meu irmão, minha irmã, cuidado, essas pessoas que dizem que gostam de você. Por elas gostarem tanto de você, querem colocar no mundinho delas. Exemplo que eu partilho. Eu tenho pessoas muito queridas, gostam de mim, eu gosto delas, mas elas foram para um outro caminho do esoterismo e eu tive que pensar bem e falar, eu amo essas moças, essas amigas, mas infelizmente eu não posso trazê-las mais para minha vida porque elas podem me tirar do caminho ao qual eu estou e eu não tenho força, eu mesma não tenho força de trazê-las para cá, para uma vida de missa diária, missa dominical, como confissão, porque elas não acreditam. Elas já foram para um caminho do esoterismo. E aí eu só rezo por elas para que um dia elas se convertam. E aí a busca é, Jesus não vai me deixar sozinha, então eu preciso buscar pessoas que sejam do mesmo caminhar, com um monte de problema, mas isso não tem problema nenhum. A gente também tem que estar ouvindo os problemas dos outros para dar o suporte. Mas eu digo assim, às vezes uma pessoa que gosta muito de você, mas ela está fazendo você pecar na bebida, beber socialmente, de repente vai partir para um joguinho de carta meramente inocente, mas começa a entrar um pouquinho de dinheiro, umas moedinhas, umas notinhas de R$2, já começa assim. Aí depois já te oferece um cigarrinho suspeito, ou até fumo comum mesmo, hoje em dia tem cigarro eletrônico, tem narguilé, até essas bobajada aí, depois fala que vão pra rave, que mais? O namorado que já quer que você, ou a namorada que já quer fazer fornicação antes de tudo, mas ela gosta e ele gosta de você. Pessoas que gostam, e você até gosta da companhia dessas pessoas, mas falam mal de fulano, beltrano, e falam assim, você tá indo num retiro, que isso, larga a mão, vamos pra rave. Aí é preciso fazer uma escolha, meu irmão, minha irmã. É duro e às vezes é preciso fazer um afastamento, rezar pela pessoa, mas você se afastar do convívio. Então cuidado com pessoas que dizem que gostam de você. E cuidado também com as pessoas que você gosta, porque você pode se decepcionar com o lado humano delas.
Mas o que você pode estar fazendo? Apresentando a Jesus. Maior ato de caridade que esse não há. Rezar sempre por elas, pedir a conversão diária delas, da família delas, né? E, sei lá, de repente não é essa mais a sua realidade, você está inserido num grupo de pessoas bacanas, assim. Ficar atento se dentro desse grupo aí da pastoral, do grupo de jovens, se alguém não andou pulando fora do redil do bom pastor e indo buscar passe em não sei o que, troca de energia de uma técnica oriental, ou então se não está participando de uma rodinha suspeita, que de repente usa drogas. Tem que ficar atento. Você precisa ser a ovelhinha sinalizadora, meu irmão, minha irmã. Tem isso também. Ah, de repente está indo ouvir palavras de algum pastor, mas a pessoa é do teu grupo de oração, grupo de jovens, ela diz que não tem nada a ver. Procure saber qual que é o local que ela está indo, porque não, assim, uma coisa é você ter uma relativa boa convivência com os irmãos evangélicos, agora participar efetivamente não dá para misturar as coisas. Se não, fala para trazer os amigos também para a Igreja Católica, né? Ah, eles não entram porque tem imagem. Tá, e por que você está indo então? Né? Então tem que orientar bem, fazer a correção fraterna de forma correta. E se não der para fazer de forma correta, rezar mesmo. Reza firme aí, porque um ato de sacrifício, né, pode gerar, evitar problemas grandes. Enfim, dei o meu pitaco então para esse domingo. Fiquem em paz, uma ótima semana, um ótimo domingo também para vocês. Vamos nos preparar bem para este Natal, né? Chegando o Advento. Fiquem em paz na proteção de Nossa Senhora e proteção do Sagrado Coração de Jesus.